E então, um profissional da psicologia pode ou não pode dar um diagnóstico? Se você é um profissional da psicologia, este vídeo vai te proporcionar uma reflexão sobre a sua prática e te ajudar a aprimorar seus conhecimentos sobre diagnóstico. Se você é apenas uma pessoa curiosa sobre esse assunto, você vai encontrar aqui respostas para suas dúvidas e mais segurança para iniciar o seu tratamento. Um diagnóstico preciso é fundamental para iniciar um tratamento eficaz. Mas nem sempre é fácil saber em quem confiar. Afinal, quem tem autoridade para dizer o que você está sentindo? Psicólogo ou médico? Neste vídeo vou te mostrar que a resposta não é tão simples quanto parece e que a colaboração entre esses profissionais é essencial para garantir o bem-estar daquela pessoa que está passando por um sofrimento. Descubra se um psicólogo tem autoridade para dar um diagnóstico e quais são as implicações para um tratamento. Me chamo Andrei, sou psicólogo e especialista em terapia do esquema. Neste canal compartilho conteúdos valiosos sobre o universo da psicologia de uma forma sempre leve, acolhedora e acessível. Fica comigo! A dúvida sobre a precisão de um diagnóstico é muito comum e compreensível. Nem todos os pacientes ou clientes, como você preferir chamar, reunirão critérios suficientes para fechar um diagnóstico. Na minha prática clínica, a maioria dos pacientes não chega a fechar um diagnóstico, mas é importante lembrar que muitas vezes o diagnóstico será uma ferramenta fundamental para o tratamento e que, quando realizada de forma cuidadosa e ética, pode trazer benefícios para a pessoa que está em sofrimento. Neste vídeo eu vou responder da melhor maneira possível essa dúvida, que sempre gera muita polêmica. E então, um profissional da psicologia pode ou não pode dar um diagnóstico? A resposta é sim e não. Acredito que quase todos os estudantes de psicologia já ouviram de seus professores, de médicos ou até mesmo de colegas da profissão frases como: psicólogos não podem dar diagnósticos, eles podem sugerir possibilidades, levantar hipóteses, mas a confirmação final é feita somente por médicos. Ou também frases do tipo: só médicos e dentistas podem usar códigos como o CID. Ou ainda: o diagnóstico de transtornos mentais é uma atribuição exclusiva da medicina. Eu já ouvi tudo isso na época que eu estava na faculdade e eu fiquei cheio de dúvidas. Esse vídeo será dividido em 3 momentos. E calma, que eu não estou falando que farei outros vídeos. Será tudo explicado nesse mesmo vídeo. Primeiro, precisamos definir de forma bem simples o que é um diagnóstico. Depois eu vou explicar o porquê, o que eu disse sim. Por que um profissional da psicologia pode dar um diagnóstico. Em seguida, irei explicar o que eu quero dizer quando eu digo que não, que um profissional da psicologia não pode dar um diagnóstico e no que isso implica. Vamos lá? O diagnóstico, de forma geral, ele é um processo de identificar e classificar um problema, uma falha, uma condição anormal em um determinado sistema. Por exemplo, o meu computador, que eu estou aqui gravando para vocês, ele pode dar um problema, eu posso chamar um técnico de software, de hardware, enfim, para fazer um diagnóstico. Ou seja, ele vai identificar e vai classificar qual que é o problema nesse computador. Você precisa trocar uma placa-mãe, uma memória RAM, um HD, você precisa formatar, enfim. Isso pode ser com um computador, como eu usei de exemplo, com qualquer outra coisa. Mas referindo-se ao nosso tema, no caso da saúde, seja ela física ou emocional, o diagnóstico ele é um processo que ele visa determinar a natureza de uma doença através da análise de sinais, de sintomas, do histórico do paciente, de exames, de testes e etc. E através do diagnóstico, os profissionais da saúde identificam a causa de um problema, o que está causando sofrimento para uma determinada pessoa, e a partir disso será definido o tratamento mais adequado. E por que o profissional da psicologia pode sim dar um diagnóstico? O Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão que orienta, fiscaliza e regulamenta a profissão do psicólogo, assim como diversas legislações, reconhecem a competência do psicólogo para realizar avaliações psicológicas e emitir diagnósticos, pois o psicólogo possui a formação e as ferramentas necessárias para identificar e classificar os transtornos mentais. A Lei de número 4.119, de 27 de agosto de 1962, discorre sobre os direitos conferidos aos diplomados e diz que uma das funções do psicólogo é dar diagnóstico psicológico. Esse e todos os links que citarei aqui nesse vídeo estarão
na descrição para você conferir. Também a resolução número 6, de 29 de março de 2019, institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional e revoga as resoluções anteriores. E esse é o documento da resolução do exercício profissional número 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia que acabei de citar. Observe como um atestado psicológico precisa estar fundamentado em um diagnóstico psicológico, confirmando mais uma vez que o profissional da psicologia pode sim diagnosticar. E no mesmo documento, olhem o que diz: quando justificadamente necessário, fica facultado ao psicólogo o uso da Classificação Internacional de Doenças, o CID, ou outras classificações de diagnóstico, no caso aqui o DSM, que usamos muito aqui no Brasil, científica e socialmente reconhecidas como fonte para o enquadramento de diagnósticos. Se o profissional da psicologia pode usar até o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, é porque, claro, ele pode dar um diagnóstico, senão não faz sentido a utilização do CID ou do DSM. Assim, a utilização do CID é possível por diversas profissões da saúde. Claro que cada profissão está restrita ao campo de conhecimento e competências legais. Como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Também a versão comentada da resolução número 6, de 29 de março de 2019, reafirma o que acabei de apresentar. Veja o que diz. Cabe ressaltar que, em geral, em processos legais e da Justiça do Trabalho, a descrição do documento do número do CID, que caracteriza o diagnóstico do paciente, é imprescindível. Fica claro mais uma vez que o psicólogo pode dar um diagnóstico. Outro ponto muito importante que respalda o psicólogo sobre essa questão do diagnóstico é que o Conselho Nacional de Saúde, que é uma instância do Sistema Único de Saúde, o SUS, que atua na fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde, por meio da resolução número 218, de 6 de março de 1997, reconhece a psicologia como uma profissão da saúde de nível superior. Ou seja, esse reconhecimento não é algo arbitrário, mas sim resultado de um processo de regulamentação que envolve diferentes órgãos do governo e as próprias categorias profissionais, no caso do psicólogo, o Conselho Federal de Psicologia. Então, o psicólogo pode diagnosticar e prescrever tratamentos psicológicos, desde que não invada o ato médico, que irei falar daqui a pouco. Agora vamos para a terceira parte do vídeo. O que eu quero dizer quando eu digo que um profissional da psicologia não pode dar diagnóstico? Acredito que, após o que eu acabei de dizer na segunda parte do vídeo, ficou claro que um psicólogo pode dar um diagnóstico. Por favor, não tenho mais dúvidas sobre isso. Mas existem algumas implicações, e esse não é um não entre aspas. Irei explicar o que quero dizer com isso. Existe uma lei que tramitou mais de uma década exigindo muitos debates com senadores e deputados federais. Estou falando da polêmica lei número 12.842 de 2013, também considerada como ato médico privativo. Um ato privativo do médico é aquele que, segundo a lei, só pode ser realizado por um profissional da medicina. Quando essa lei estava em tramitação, ela tinha uma previsão específica de que só o médico poderia dar diagnóstico nosológico e também a prescrição terapêutica. Isso estava previsto no artigo 4º, inciso 1. Já volto a falar sobre no que deu essa lei. Antes, eu acho importante explicar que o diagnóstico nosológico e o diagnóstico psicológico são de diferentes naturezas. O diagnóstico nosológico ele é um tipo de diagnóstico categorial, ou seja, busca categorizar o indivíduo em um grupo específico de doenças ou condições médicas, com base em um conjunto de critérios diagnósticos bem definidos, baseado na Classificação Internacional de Doenças, o CID. Já a natureza do diagnóstico psicológico é um processo mais amplo, que busca compreender a personalidade, funcionamento psicológico e as dificuldades de um indivíduo em um contexto mais abrangente. Acho importante ressaltar que o CID é um documento da Organização Mundial da Saúde, a OMS, no qual é utilizado em diversos países, incluindo o Brasil, para fins de registros de dados epidemiológicos e estatísticos. O CID e o DSM são considerados válidos para fim de diagnósticos e documentação. Embora o DSM seja amplamente utilizado mais por profissionais de saúde mental para diagnóstico e tratamento, o CID é o sistema de classificação oficial em diversos contextos, incluindo registros e planos de saúde, sendo esse, na maioria das vezes, o único aceito de forma oficial pelo sistema. Voltando a falar sobre a Lei 2.842 de 2013, o ato médico, ocorreu que naquela época, em 2013, na tramitação da lei, depois de muitos embates com profissionais de outras áreas da saúde, principalmente do Conselho Federal de Psicologia,
A presidente da época, Dilma Rousseff, vetou essa disposição e ficou definido que o diagnóstico nosológico não é um ato privativo do médico. No entanto, o veto presidencial, a previsão de que o diagnóstico nosológico não é um ato médico, não passou a prever que outros profissionais da saúde poderiam diagnosticar doenças que acometem o ser humano. O fato de não ser uma atribuição privativa de médicos não a torna uma atribuição de todas as profissões da saúde. Tanto que a Lei nº 2.842, de 2013, continua prevendo que um dos focos da atuação do médico é o diagnóstico de doenças. Isso tudo foi em 2013, mas em 2022, durante um certo conflito entre a classe médica e a classe de fisioterapeutas sobre quem podia ou não dar o diagnóstico nosológico, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 22 de novembro de 2022, que o diagnóstico nosológico é privativo do médico. A decisão foi tomada em um embargo de declaração no processo ajuizado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O link da decisão do Superior Tribunal de Justiça, assim como todos os outros, estará na descrição desse vídeo. Voltando um pouco na versão comentada da resolução número 6, de 29 de março de 2019, que já apresentei aqui no outro trecho do vídeo, o próprio Conselho Federal de Psicologia deixa claro os limites do psicólogo e faz essa distinção do diagnóstico psicológico e do diagnóstico nosológico. Ressalta-se que o diagnóstico psicológico a que se refere o artigo 10 não corresponde a diagnóstico nosológico, mas sim a descrição de estado psicológico relativo aos construtos avaliados. Eu fiz aqui um gráfico bem simples, mostrando que há similaridades, mas que também há diferenças entre os diagnósticos. E acredito que a parte do foco é a diferença mais marcante dos diferentes tipos de diagnósticos. Claro que um psicólogo não está capacitado e nem habilitado a dar um diagnóstico relativo a uma doença física, como, por exemplo, um tumor. Reparem que nos documentos que mostrei anteriormente, quando o Conselho Federal de Psicologia fala sobre psicólogo e diagnóstico, o foco sempre é no diagnóstico psicológico. O que tem que ser claro é a definição dos limites e as responsabilidades de cada profissão. Se você está curtindo esse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa aquele like para eu saber que você está gostando. E vamos continuar. Um outro ponto importante para se levar em consideração é a preocupação que os psicólogos devem ter com seus pacientes, pois algumas leis e normas podem exigir um diagnóstico médico para a concessão de determinados benefícios ou direitos. Em alguns casos, o diagnóstico pode exigir uma avaliação multidisciplinar, incluindo médicos de diferentes especialidades. E a falta de um diagnóstico médico pode dificultar o acesso a tratamentos e recursos específicos. Por exemplo, como conseguir medicamentos controlados, aposentadoria por invalidez ou adaptações no ambiente de trabalho, sendo necessário um laudo médico confirmando o diagnóstico psicológico. Vou citar como exemplo no caso de um diagnóstico do transtorno do espectro autista, pois pode ser muito difícil em algumas situações que um paciente consiga esses benefícios somente com o diagnóstico de um psicólogo. Vejam o que diz a Lei nº 2.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e depois foi mantida pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Dê uma pausa no vídeo e leia esse trechinho da Lei nº 2.764. CIPTEA, que você acabou de ver escrito aí nessa lei, ela é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Tudo bem que não está sendo usada a palavra diagnóstico médico, mas sim requerimento e relatório médico. Deixando claro que, de qualquer forma, está previsto na lei um respaldo médico para que o autista tenha acesso a esse direito. E não podemos deixar de considerar que a lei considera o transtorno do espectro autista como deficiência. E como o Estatuto da Pessoa com Deficiência considera o que é a deficiência? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Observe que a deficiência também pode englobar a natureza mental, intelectual ou sensorial e que uma avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Mas também é considerada a sua natureza física, e isso está fora do âmbito do psicólogo.
Por isso, tanto do ponto de vista terapêutico como do ponto de vista jurídico, um laudo mais abrangente e multidisciplinar é a melhor alternativa para oferecer um diagnóstico das pessoas que estão no espectro autista. Então, a questão aqui não é apenas se o psicólogo pode ou não pode dar um diagnóstico. Está claro que pode. O problema é que tem muito a ver como a lei interpreta isso. Em alguns casos, como as instituições fazem essa interpretação. Você compreende que isso pode complicar a vida do paciente? Por mais que ele busque resolver isso na justiça e até ganhe, mesmo assim é provável que ele tenha muita dificuldade e desgaste físico, financeiro e emocional. E muitos advogados irão orientá-los a procurar uma equipe multidisciplinar ou um médico. O psicólogo possui a competência para realizar diagnósticos psicológicos e tem o respaldo da legislação brasileira para isso. Mas, mesmo assim, acredito que a chave está na colaboração entre psicólogos, médicos e todos os profissionais da saúde, pois estamos falando de pessoas, de vidas humanas. É importante e fundamental garantirmos um atendimento integral e de qualidade, visando sempre o bem-estar do paciente. Eu mesmo, quando necessário, sempre encaminho os meus pacientes aos médicos ou para outros profissionais da saúde, pois muitos transtornos de origem biológica podem ser confundidos com transtornos de origem psicológica, sem contar que muitas vezes eles ocorrem ao mesmo tempo. Também é preciso considerar que, em alguns contextos, o diagnóstico psicológico por si só pode não ser suficiente para garantir o acesso a determinados direitos. Então, isso tudo faz sentido para você? Qual a sua opinião sobre este assunto? Se este vídeo está lhe ajudando de alguma forma, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações do YouTube e compartilhe com alguém que você acredita que possa estar precisando desse conhecimento. Claro que este vídeo não esgota o assunto, mas eu quis detalhá-lo ao máximo para que você tivesse uma visão mais ampla sobre essa polêmica questão. Comente o que você acha sobre tudo isso. Se você tiver alguma outra informação a respeito sobre esse assunto, escreva aqui nos comentários. Obrigado por ficar comigo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.